Está começando o TV Interaja em Foco. No programa de hoje, vamos ter uma entrevista exclusiva com Eric Rocha, documentarista e filho de Glauber Rocha, um dos maiores cineastas brasileiros. De 18 de maio até 15 de agosto, acontece em Sobral o IPRIMA 2012, Mostra Internacional de Gravuras. O evento trata-se de uma mostra competitiva e mostras especiais com destaque para 105 gravuras do catalão Salvador Dalí, que compõe a coleção completa de litografias Dalí, Bíblia Sagrada. Ao todo, a mostra competitiva terá trabalhos de 143 gravuristas de diversos países. E nós, da TV Interage em Foco, aproveitamos esse grande evento e a vinda desses grandes artistas para levar até você um pouco mais sobre a arte e a cultura do nosso país. Eric Rocha nasceu em Brasília em 1978. Filho de Paula Gaetan e Glauber Rocha, lançou seu primeiro filme em 2002, Rocha que Voa. O filme foi premiado no Cine Sul e, em seguida, selecionado para os festivais internacionais de Locarno, Veneza, Montreal e Havana. Acompanhe agora a entrevista com o documentarista Eric Rocha. Olá, amigos da TV Interaja. Eu sou Paulo Passos e hoje eu tenho como entrevistado aqui no nosso programa Eric Rocha, o cineasta carioca. Eric, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui com a gente, a sua disponibilidade em falar para a nossa web TV do Instituto Intec, que pertence às faculdades INTA aqui em Sobral. E partir logo para a nossa primeira questão, né? O seu primeiro filme já repercutiu muito bem, ele está fazendo 10 anos esse ano, né? Rocha que Voa. Foi resultado de uma pesquisa que você realizou em Cuba, né, com material que estava arquivado lá sobre o Glauber Rocha, né, e você ganhou vários festivais com esse filme, incluindo o É Tudo Verdade, que é um festival fantástico, né, sempre não perdia quando morava lá no Rio de Janeiro, né. Eu gostaria de saber, antes de mais nada, como foi a sua relação com esse material? E como foi realizar o roteiro e editar esse trabalho, que agora completa 10 anos? Já completa 10 anos, né? Verdade, estamos em 2012, eu lancei o filme em 2002. Eu lancei o filme em circuito comercial, também rodei o mundo com esse filme. E esse filme é o meu primeiro filme, que é uma catarse, né? Esse filme é uma espécie de declaração de amor, né? Ao cinema, à América Latina e ao meu pai também, o Glauber, né? É um filme de ensaio, um filme que eu fiz depois de terminar os estudos na Escola de Cinema de San Antonio de los Baños, em Cuba. É um filme todo filmado em Havana. E foi um filme de pesquisa, né? A gente pesquisou muito no ICAIC, no Instituto de Cinema Cubano, nas bibliotecas cubanas. A gente entrevistou grande parte dos cineastas cubanos da geração dos anos 60. E foi uma oportunidade de ter acesso a um material que é um material valiosíssimo, assim, né, da memória cinematográfica do continente, né? Não só dos filmes do meu pai, mas filmes de diversos cineastas cubanos e latino-americanos. Que é um filme de montagem, de colagem, né? Então o filme ele é uma interação da minha geração com essa geração do meu pai, né? Um filme de... a sobreposição desses diversos níveis da memória, o filme, né? Memória afetiva, da memória cinematográfica, memória política do continente também, né? E foi um pouco dialogar com essa geração, criar pontes, diálogos com essa geração, né? No sentido de se aproximar mesmo, né? Do que foi esse período do cinema latino-americano, mas sem uma visão historicista, sem uma visão sobre. É um filme muito mais através do meu pai, do Glauber, do pensamento dele e desse diálogo com o pensamento do cinema latino-americano, né? É isso. Na verdade, esse filme surge de um livro, né, que o antecede, e aí esse livro acaba rendendo o filme, né? Então, qual é a relação, na sua opinião, que pode ser estabelecida entre o material impresso e o filme? Ou seja, qual é a diferença fundamental, se a gente pode dizer assim, entre a palavra e a imagem?
Na verdade, o livro ele foi feito, o livro é a transcrição desses 2 depoimentos que eu descobri do meu pai, do Glauber, em Cuba, no ICAIC. Ele tinha dado 2 depoimentos para 2 jornalistas, melhor dizendo, um para um jornalista e o outro para o Alfredo Guevara, que é o presidente do Instituto de Cinema Cubano. E esses 2 depoimentos são, digamos assim, o que tece o filme. É o fio condutor do filme, essa fala dele, em off, que permeia o filme. Então, a partir do filme, a gente resolveu transcrever esses 2 depoimentos na íntegra, e disso virou o livro. De qualquer maneira, o filme trabalha permanentemente essa ideia da imagem da palavra, né? Da imagem do discurso, né? Trabalha isso, consegue materializar isso na montagem do filme, né? É um filme de montagem, né? Porque é um filme que a gente incorpora esses materiais de arquivo desses filmes cubanos da época, de alguns filmes do meu pai, com coisas que a gente foi filmando em Havana. É um filme inteiramente filmado em Havana. A gente foi filmando e misturando o que a gente estava filmando com esses materiais todos, né? O filme tem 70% de material que a gente filmou e 30% de arquivo, né? Mas é tudo muito misturado, né? Toda a ideia é misturar esses tempos, justamente. O que é passado, o que foi essa geração, o que é agora. Como que a gente vê possibilidades do cinema latino-americano hoje, né? Então o filme ele é um pouco é um filme que fala sobre o sonho dessa geração, né? De como a gente, como eu, cineasta, e as pessoas que fizeram comigo, são pessoas todas de uma nova geração, como que a gente vê, se relaciona e dialoga com essa memória, que é uma memória viva, né? Não é uma memória do passado congelada no museu, é uma memória que está uma coisa que está em movimento, né? O que fica dessa geração? Qual é a pertinência dessas ideias hoje, né? Bom, além de diretor, você atuou como diretor de fotografia em filmes de ficção, documentários, e até já atuou como montador também, né? E qual dessas áreas traz um pedaço de você, enfim, ou te dá mais prazer? Não sei se seria a palavra ideal, né? Mas te coloca mais dentro do filme, vamos dizer assim. Eu venho do cinema documentário. Eu comecei a fazer cinema pelo cinema documentário e pela montagem. Foram as minhas 2 portas de entrada para o cinema, de aprendizagem para o cinema. Então, eu, como documentarista, desde pequeno, desde moleque, muito jovem, eu já gostava de filmar, de pegar a câmera, de filmar, de montar, sempre gostei de escrever. Como documentarista, eu sempre fui provocado exigido de conhecer as diversas áreas do cinema, as diversas técnicas, né? Os diversos meios de expressão do processo do cinema. Sempre tive contato com todos, né? Tem um filme meu que é o Pachamama, que eu mesmo fotografei, dirigi, produzi, inclusive montei, que é comum também, né? Hoje em dia, na nossa época, na atualidade, a gente tem no cinema documentário é muito comum esse tipo de processo de criação do realizador aglutinar várias funções, né? Então, eu sempre gosto assim de participar de todas as etapas do cinema, da criação, né? Desde escrever o projeto, o argumento, até pegar a câmera, filmar, até montar, editar, produzir, depois lançar o filme, distribuir. Então eu acho que faz parte, né, do artesanato do cinema, né? Uma coisa que está muito ligada também a não só essa coisa do documentário, que é a minha origem, mas a coisa de ser brasileiro também e latino-americano, né? A gente não tem uma indústria sólida ainda, então muitas vezes tem que jogar nas 11 posições. É verdade. Bater um escanteio e cabecear e espalmar e ir lá pegar a bola, né? Essa versatilidade, acho que ela faz parte dessa coisa do ser latino-americano também, do cineasta latino-americano. Essa influência, falando nisso, latino-americana, né? A sua mãe é colombiana, né? Você já morou fora do Brasil, né? Então, agora mesmo você está num festival que é um festival chamado Nossas Américas, Nossos Cinemas, né? Como é esse caráter estrangeiro em você? Essa identidade estrangeira está presente na sua obra? Como é que você se enxerga dentro desse estrangeirismo?
Eu me sinto claro que eu me sinto brasileiro, mas eu me sinto muito latino-americano, né? Os países que eu morei mais tempo foram na América Latina, em Colômbia, em Cuba e na Venezuela. Então, minha mãe hoje é brasileira, já ela tem dupla nacionalidade, mas ela já é brasileira, já. Ela tem família na Colômbia, meu avô era colombiano, grande poeta colombiano, então eu tenho uma relação com isso que faz parte da minha formação, né? Estudei cinema em Cuba, então essa coisa da América Latina, ela faz parte, não é ela faz parte de mim, do meu DNA, da minha formação, minha experiência de vida, né? E é isso, assim, e não é à toa que o Rocha que Voa é filmado em Havana, depois o Pachamama eu filmo no Brasil, no Peru e em grande parte na Bolívia. E pretendo continuar viajando pelo continente, tenho filmando em outros países. O diretor de fotografia do Transeunte, por exemplo, é uruguaio. Faz parte do que eu sou, da minha formação, né? Para mais além do discurso de ser latino-americano, da retórica, isso faz parte do meu corpo e da minha memória. O que vai ao encontro do que muitos críticos apontam, inclusive na sua obra, né, que reconhecem a sua obra uma temática do estrangeiro, né? Alguns, inclusive, chegam a afirmar que você não se reconhece em um determinado lugar, mas procura se conhecer nesse determinado ambiente do filme. Você concordaria com essa afirmação? Entendi muito bem. Que você não seria parte de um único lugar, mas você seria a parte dos filmes em que você faz, nos lugares em que você está fazendo. Você concorda com essa afirmação? Sim. Eu acho que eu acho que não é a gente que faz o filme, né? É o filme não é a gente que faz o filme. Muitas vezes é o filme que nos faz, né? Não é a gente que faz o filme, é o filme que nos faz. Então, nossos filmes são nossos filhos também, são a gente, são o nosso país, nossa religião, né? O cinema é tudo isso, né? É nosso a criação, o nosso testemunho, o testemunho que a gente deixa no mundo, né? A arte é isso, né? Por isso que ela não pertence só ao agora, né? Ao imediato, ela tem ela fica, né? Ela transcende as épocas e vai conformando uma memória do mundo, né? E da nossa passagem pelo mundo também. Isso é o caráter político também? Você identificaria isso como sendo um caráter político na sua obra? Sim. Acho que o político é a relação que a gente traça com o mundo, né? E o que sai daí? O que resulta, o que nasce dessa relação com o mundo? E aí a arte é uma possibilidade, né? De nascer alguma coisa que possa sublimar, que possa discutir não só o momento que a gente vive, mas que possa criar um embate com o nosso tempo, com a realidade, mas também algo que sempre vai ganhar novos sentidos, né? Em cada projeção, o filme está sendo redimensionado, está ganhando novos sentidos, né? Hoje vai passar o filme aqui daqui a pouco. Como será a sessão? É uma incógnita, né? O filme já passou, o Transeunte já passou em 17 países, já está rodando, e cada sessão do mundo, numa sala, numa cidade, é uma experiência única. Então é sempre um risco, né? Eu gosto de não saber ao certo, né? O que vai acontecer em cada sessão, como que o filme vai ser sentido, né? Pelas pessoas. Falando então no Transeunte, né? O seu longa-metragem de ficção, né? Há alguns aspectos marcantes no seu filme. A opção pelo preto e branco e o áudio, que tem um papel extremamente importante, né? A sonoridade do filme, ela tem uma sonoridade especial, como as pessoas vão testemunhar hoje aqui no Teatro São João, no dia 25 de maio. Então, queria que você explicasse um pouco para a gente por que desse destaque ao áudio, a opção pelo preto e branco. O cinema é audiovisual, né? É uma arte audiovisual. E o áudio, para mim, é tão importante quanto a imagem. Ou até mais, às vezes. Você vai passar um filme... Pega o cinema contemporâneo. Para a gente falar de coisas que estão mais recentes, assim. Você pega tem filmes que você passa, você tira o som, não existe filme. Né?
né? O filme desaparece, então não é uma, eu não acredito numa preponderância da imagem sobre o som. Nunca acreditei nisso. Eu acho que cada uma vale 50% e às vezes o som vale mais até. Então o som tem um papel tão essencial quanto a imagem, né? E em qualquer filme eu penso o som realmente dá todo o aspecto sensorial do cinema, né? Mais físico, das sonoridades, da música. No Transeunte, acho que o Transeunte é quase um musical, aliás. Eu sempre penso nisso, assim, que ele é... O rádio no Transeunte. A música, tanto a trilha sonora musical quanto a seresta vai narrando o filme. A música tem um papel narrativo importantíssimo. A música e o rádio também, o rádio de pilha. Tem um papel narrativo de contar a história e traduzir os estados daquele personagem também, a relação dele com o mundo. Então é assim, e o preto e branco ele é uma escolha também, né? Estética, poética do filme. Já nasceu em preto e branco na minha cabeça quando eu escrevi ele. E sempre imaginei ele em preto e branco. Então a gente está falando disso, né? De a gente trazer para o cinema também elementos poéticos, sensoriais, que não é só a história que o filme vai contar que vale, né? Existem escolhas de linguagem, como o preto e branco, ou a própria sonoridade do filme, musical, que são coisas que têm uma autonomia também, né? Elas não estão só estão preenchendo a história daquele filme, elas têm uma autonomia poética e sensorial. E isso que eu gosto muito, assim, isso que me atrai muito de fazer cinema, que a gente tem todas essas riquezas de possibilidade de jogar com os elementos, né? Para o cinema, para mim, não é só contar uma história, é uma relação de pele, de vida, de imagem, de som no estado bruto, né? Que aquilo quer dizer até não só em função da história, mas também como um poder autônomo. O personagem, né? Você pega um personagem, seria um personagem da terceira idade, que de alguma maneira vai saindo de um mundo de dentro para fora, né? Da onde surgiu essa concepção de personagem? Eu acho que tem as grandes na vida, as transformações elas vão acontecendo de uma forma sutil na gente, né? A gente vai se transformando. Então eu quis mostrar o processo da transformação desse homem, né? De um homem mais para dentro e mais fechado com o mundo, e pouco a pouco ele vai se abrindo e sentindo mais o mundo e se abrindo para a vida, para as possibilidades do amor, dos encontros, e esse recomeçar desse homem, né? Que vive num estado de solidão muito brutal, muito forte, e como que ele vai pouco a pouco ele começa esse recomeçar dele, esse movimento de libertário, de buscar a vida, né? Ele sai de uma inércia para uma redescoberta, né? E isso é mais ou menos a vida, assim, né? Que a gente, independente da idade, né? De ser um aposentado ou não, isso é mais ou menos a vida, né? A gente vai se transformando sem saber ao certo o momento certo, né? Quando foi o momento que a gente mudou para isso, para aquilo, é uma transformação interior muito sutil. Eu vejo que a vida tem assim essa dinâmica, né? Não é só um filme não se faz só de grandes acontecimentos, né? Crimes, traições, o cara ganha na loteria, morte, né? As coisas são mais... Então eu queria mostrar essa sutileza da vida mesmo, né? Como que as pessoas vão se transformando, às vezes sem nem mesmo elas saberem. E de súbito acontecem coisas, né? Então eu quis mostrar mais esse percurso, né? Desse homem, o percurso existencial desse homem. E essa transformação. Tratando agora do nosso encontro, né? Já que estamos no encontro de jovens realizadores da América Latina e do Caribe, nossas Américas e nosso cinema, né? Você já é uma pessoa que filmou pelas Américas, já é latino-americano, eu acho que parte por essência, não só por família, mas pelo tanto que você já viajou, os lugares que você já viveu,
né? Na sua maneira de ver, qual seria o melhor caminho? Eu sei que essa discussão é longa, porque a gente está aqui para isso, né? Mas na sua maneira de pensar, para de fato você pensar numa integração, ou se é possível essa integração cinematográfica latino-americana e caribenha? Eu acho que é possível, mas eu acho que ela tem que partir de novos parâmetros, novos paradigmas mesmo. A gente não pode se basear mais num projeto dos anos 60, não pode tomar isso ao pé da letra. A gente pode se inspirar de questões desse novo cinema latino-americano dos anos 60, a gente pode se inspirar e absorver coisas dali. Mas a gente tem que inventar novos parâmetros também, de criar essa rede, essa integração. Porque sempre se falou muito de integração latino-americana, mas sempre se falou disso num viés muito mais econômico, né? E acho que apenas agora está começando, talvez, um despertar nesse sentido, de ligar, desse intercâmbio cultural um pouco mais constante, um pouco mais intenso. Só agora que eu sinto que existe mas é um movimento ainda muito embrionário, eu acho, né? Que é necessaríssimo, mas é muito embrionário ainda, e precisa de políticas públicas também para incentivar isso, como esse evento, por exemplo. Agora, se a gente for pensar, o próprio cinema brasileiro não consegue ser visto, né? A gente tem um problema no Brasil, assim, que até precede essa questão latino-americana, que é no próprio Brasil a gente não conseguiu consolidar ainda um sistema democrático de exibição e distribuição de filmes, um sistema popular realmente que chegue nas pessoas, né? Nem os filmes muito comerciais são filmes populares em relação à população do Brasil, ao tamanho do Brasil e às possibilidades que a gente tem, né? O cinema, existe uma crise no espaço social do cinema no mundo todo, não só no Brasil, né? E quem fica mais sufocado com isso é o cinema independente, né, que digamos, grande parte do cinema brasileiro não é visto pela sua população. Então tem esse problema que precede a questão da latino-americana e caribenha, que a gente também, internamente, a gente conseguir também conseguir realmente avançar nesse sentido, né, da distribuição e da exibição, chegar numa real diversidade de cinema brasileiro, né? Tem uma produção muito interessante sendo feita, mas que não escoa. Considerando que pessoas, né? Considerando que a lei do mecenato, ela acaba priorizando, né, ou fazendo valer dentro das empresas a vontade de exibição dos grandes grupos, né, que é isso que tem acontecido, né? Quais seriam, na sua opinião, as outras vias para isso? Porque a gente observar que das 10 maiores bilheterias do ano, 7 são da mesma empresa, né? Ou seja, e que faz uso das leis do mecenato, né? E que mesmo um realizador independente conseguindo fazer um filme, ele não consegue exibir. Qual seria o que você já observou em outros países, como em Cuba, nos outros países onde você esteve? Qual seria a alternativa para você poder dar visibilidade a esses filmes? No caso do meu trabalho, dos meus filmes, eu passo ele eu consigo lançar ele no circuito comercial, né? Os 4 longas eu lancei no circuito comercial, um lançamento pequeno, lancei em vários estados do Brasil, lancei em outros países também. E eu faço um trabalho de circuito alternativo também, nos cineclubes, nas universidades, na periferia, em praças, centros culturais. Eu sempre busco, me esforço e tento fazer o possível para o filme chegar nessa outra rede, que não são as salas convencionais de cinema. Acho que é muito importante pensar nisso, né? Não depender só da sala convencional de cinema. E não só em festivais, abrir outros espaços de exibição, de debate com o filme. Isso é uma coisa que é importante. A outra coisa que eu vejo é que é necessário criar um novo circuito exibidor no país, digital, popular, mais ou menos assim, democrático. Se criar um novo paradigma de sala de cinema menor, digital, com custo mais barato,
no interior do Brasil, né, pelo Brasil todo, com preços populares, com preços de R$4, R$5. Porque aí você tem a possibilidade de expandir o cinema, a experiência do cinema, desse encontro social que é o cinema, para as pessoas. Elas vão ter a possibilidade e o acesso a isso. Porque a gente tá tudo concentrado nas grandes cidades, no shopping center das grandes cidades, os filmes. E com essa dinâmica dos blockbusters sendo lançados com 1.500 cópias, né? Tem filmes americanos que são lançados com 1.500 cópias, o Brasil tendo 2.500 salas. Mais da metade do parque exibidor brasileiro passando um filme americano. Então, é um sistema deformado, né? E a minha geração ela tem esse desafio de encarar esse problema, né? Porque eu acho que a gente tem algumas políticas públicas de produção interessantes, razoável. Estão se fazendo bons filmes no Brasil. O cinema independente, a nova geração está produzindo coisas boas, coisas que estão indo para o mundo, né? Que estão viajando. Tem filmes expressivos, mas esses filmes, num contato mais imediato, eles ficam muito restritos com o público, né? Então eu penso nisso, assim, nesses movimentos que eu vejo como desafios que a gente tem aí para encarar, né? Não só pensar na produção dos filmes, mas pensar em como que esses filmes vão chegar às pessoas. E também não depender só de sala de cinema, né? Repensar, eu acho que é o momento de repensar qual é esse espaço social do cinema. Não dá para querer ficar dependendo só de shopping center a R$18. Então, eu acho que a gente tem esses desafios aí pela frente. Bom, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Agora, depois de Transeunte, qual é o seu mais recente projeto? Eu estou agora finalizando um filme novo chamado Jardes, através do processo de criação do Jardes Macalé, um grande compositor e músico brasileiro. É um filme meio musical, meio documentário, meio ficção, não tem depoimento, é um filme que entra no processo de criação dele, na gravação do novo disco dele. Então é um filme de estúdio, de criação, é uma homenagem à música brasileira, né? É um filme sobre o processo de criação de um artista, de um grande artista como é o Jardes Macalé. Olha, Eric, eu queria agradecer muito a possibilidade de ter tido você aqui na TV Interaja, dando essa entrevista aqui pra gente, tá bom? E agradecer e dizer para os nossos espectadores que vocês podem acessar essa entrevista no www.inta.edu.br ou então www.intec.edu.br, procurando sempre o link da TV Interaja. Muito obrigado. O programa TV Interage em Foco vai ficando por aqui. Acompanhe nossa programação, as reprises e os demais programas. Até mais!